Boa noite para você que está aqui conosco ao vivo. Bom dia e boa tarde para você que vai assistir isso no seu melhor horário. Nós estamos em mais uma live do NUSP, aqui, que acontece às terças-feiras, às 17 horas. Sejam muito bem-vindos a esse momento de troca de conhecimento que nós aqui do NUSP proporcionamos para o público em geral. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre o NUSP, como sempre. O NUSP é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, é uma reunião de pessoas que voluntariamente se propõem a trabalhar essa ideia de expandir a consciência das pessoas, expandir as práticas integrativas, o conhecimento das práticas integrativas. Nasceu vinculado à Associação Comercial do Estado de São Paulo, Distrital Pinheiros, o SEMEC Pinheiros, e hoje a gente continua fazendo um trabalho, continuamos vinculados, mas também fazemos algumas atividades externas. Inclusive estamos com um evento para o dia 22 de agosto, que vai ser realizado em São Paulo. Mais informações em breve para vocês. E hoje nós estamos aqui para falar com a queridíssima, já está por aqui, a doutora Ana Pessuto, naturóloga. Já está aqui conosco, nós vamos conversar com ela então hoje, que é naturóloga. Você sabe o que é naturologia? Apareci. Seja muito bem-vinda aqui no NUSP. Acho que eu estou cortando um pouquinho aqui a minha cabeça, deixa eu ajeitar. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente. NUSP. Imagina, é um prazer. Eu estava falando aqui, né, como sempre, a gente dá um comunicadozinho, fala do NUSP, fala o que é o NUSP, né, que tem essa proposta de levar conhecimentos para as pessoas a respeito de saúde de uma forma natural, né? E qual é a ciência por trás disso, porque as pessoas acham ainda muito que é uma coisa assim, da avó. que é coisa mística, né, que não tem ciência por trás. Então o NUSP nasceu com a ideia de levar conhecimento, de falar sobre esse conhecimento que está por trás, que embasa todas as ciências, que embasa todas as práticas integrativas. Então, hoje você está aqui, né, os profissionais que vêm aqui com a gente, tanto nos eventos que a gente fez alguns, quanto nessas lives que agora são mini eventos, né, cada live é um evento. É verdade. São profissionais incríveis como você, que trazem de forma gratuita ao público em geral um pouquinho do conhecimento para a gente ampliar cada vez mais essa egrégora, né? Então vamos começar. Eu quero que você fale para a gente quem é a doutora Ana Pessuto. Fala para a gente quem é você. É assim, eu entrei nessa área de saúde integrativa há mais ou menos 10 anos. Então eu sou economista, fui bancária, e aí depois já de vida crescida, filhos, resolvi dar uma guinada na vida e mudei para uma área que eu sempre gostei, que é a parte da saúde. E como eu sempre digo, eu amo pessoas, então fazer isso eu já fazia dentro do banco, imagina, falava, e aí comecei a entender que a fala é terapêutica, né? E aí eu fui procurar algo, e a naturologia é uma graduação na área da ciência, da saúde, são 4 anos. Quando eu iniciei, eram apenas 2 faculdades no Brasil que tinham, universidades que tinham, uma aqui em São Paulo e outra em Santa Catarina. Hoje não, a gente já consegue ter outras no país, inclusive uma pós-graduação no Rio, no Federal aqui do Brasil. Então, assim, está crescendo cada vez mais, as pessoas conhecendo e procurando, querendo se especializar e trabalhar com isso. A naturologia, ela é muito conhecida, na verdade, como naturopatia, ou médico naturopata, na Austrália, na Europa, Alemanha, França. E aí, aqui no Brasil, a gente é incipiente como
uma área da ciência, né, da saúde, porém, o que a gente faz é milenar. Então, assim, o que é a naturologia? A gente trabalha promoção, prevenção e manutenção da saúde por meio das terapias, das medicinas tradicionais, que são medicina chinesa, indiana, botânica e as terapias vibracionais. Então, você me interrompa, tá, Ana? Porque eu saio falando assim aleatoriamente e aí precisa me puxar para a terra. Tá bom? Tá bom. Então, o que acontece? Na naturologia, a gente entende que o ser, ele é único, completo e adoece em todas as esferas, né? Assim como a visão na medicina chinesa e na indiana, que tem 5.000 anos. Então, eu brinco, aqui no Brasil a gente tem 30, mas a gente trabalha com algo de mais de 5.000 anos, né? Ou mesmo o chazinho da vovó, que todo mundo achava que era só o pé de boldo ali no quintal da avó, hoje a gente consegue ter essa ciência que embasa a nossa medicina, a nossa tradicionalidmente. Então, como Eu já vou aproveitar para interromper, porque eu achei legal você falar isso, né? O chazinho da vovó. E essa coisa do chazinho da vovó, que as pessoas achavam que não tinha. Hoje a ciência vem e comprova, né? Não só o chazinho, como várias outras coisas que a gente ainda pode falar aqui, mas o legal é que atualmente nós temos a própria ciência hoje consegue trazer com muito mais clareza, mesmo aqui a medicina ocidental, né? Porque a oriental já fazia essa informação há muito tempo, né? E a ocidental agora está tendo que se curvar, eu vejo assim, para esse conhecimento, porque a ciência não tem mais como dizer que não funciona, que é só uma besteirinha, que é só, não é? Eu lembro quando assim, a gente começou na naturologia e tinha a questão da acupuntura. Vamos lá, quando eu era criança, a acupuntura era coisa que não funcionava, não funcionava, não funcionava. Aí começaram a ver que a acupuntura, com um olhar só para dor, mas foi esse olhar que ela conseguiu cativar aqui no Brasil, no Ocidente, e aí começou a ter uma expansão de acupunturistas, graças a Deus. E aí foi aí que a medicina chinesa foi conhecida, né, no Brasil, apesar de que a medicina chinesa ela não é só acupuntura, são vários pilares que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, enfim, é a própria história do chazinho da vovó. Que antes você falava com alguns médicos, eu tô com dor no estômago, eu tomei espinheira santa, mal não faz. Era uma frase muito dita e que hoje, você falou certo, Ana, eles estão tendo que se curvar. Quando eu comecei a faculdade, muitos poucos profissionais usavam a fitoterapia como auxílio medicamentoso. E hoje, nutrólogos, nutricionistas, ginecologistas, mulheres, médicas especialistas em saúde da mulher, fazem indicação de N plantas que conseguem ajudar o ser como um todo. E, de novo, uma questão que vai além do chazinho da vovó. A gente sabe, 60% dos quimioterápicos advêm de plantas. Os remédios que estão hoje na farmácia, eles tiveram o princípio ativo muitas vezes extraído e modificado para estar lá, mas de uma planta. Eles foram modificados em sua maioria. E como você falou, outra frase ainda há pouco, que é fundamental, parece bobagem, mas não é, né? Quando os médicos diziam assim, mal não faz. Exatamente. Não faz mal, não tem efeitos colaterais como tem os remédios da indústria. Então, na verdade, por exemplo, a acupuntura, ela não tem efeito colateral, porque ela vai fazer quando a gente insere a agulha no paciente, então você tem uma informação, um processo que é inflamatório que entra e vai para o nosso sistema nervoso central, e aí ele vai buscar esse equilíbrio e essa liberação de neurotransmissores que modulam a dor, o humor. Porém, Ana, isso é uma coisa importante, que muita gente fala, não tem efeito colateral. Fitoterapia e aromaterapia, como elas advêm das plantas, elas podem ter interação medicamentosa e podem ter reações adversas. Então, assim, o chazinho da avó faz muito bem, funciona. Então, a gente usa isso como propagação porque é importante. Mas a gente tem que tomar cuidado que é essa história. Mal não faz e pode fazer.
Por exemplo, a espinheira santa que eu te dei um exemplo bobo. Ela, se a pessoa toma anticoagulante, você pode associar e aumentar o efeito. A pessoa, se vai fazer uma cirurgia, pode ter um risco de sangramento em excesso. Então, Hum. assim, o que acontece? A informação, ela é tão bem-vinda que ela vai mostrar, olha, o chá da vovó funciona, pode tomar. Porém, a ciência mostrou que os artigos científicos, o estudo em cima disso, mostrou que algumas pessoas podem tomar com parcimônia, outras podem tomar sem problema nenhum. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar dentro da cultura do pajé, da avó, mas olhando também com o olhar da ciência, que é isso que embasa os médicos hoje e os terapeutas e falam, podemos utilizar. E aí a população começa a olhar com outros olhos a indicação fitoterápica da aromaterapia ou da medicina chinesa, por exemplo. Né? Então, eu acho que assim, é aquilo, o cotidiano, o cultural, ele anda junto hoje com a ciência, e isso que é o maravilhoso, é o que empodera e difunde o uso da medicina chinesa, botânica, vibracional. Gente, eu tô vermelha só. Oi? Eu tô vermelha. Tá vendo? Parece que eu passei blush. Isso é muito interessante você falar, porque realmente, porque nós temos os princípios, tem princípios ativos, então, nos fitoterápicos, né? Isso é importante falar. E aí, então, claro que se você tem uma dosagem excessiva, aquilo realmente tem um efeito, que não imagino que não vai ser um efeito tão danoso para o organismo como uma medicação que tem uma composição química que o organismo não reconhece, não é natural, né? Não Isso, está porque a na gente acaba natureza. tendo receptores diferentes de quando ele é modificado. Exatamente, Ana, é isso mesmo. É isso Eu estou mesmo. acostumada que não tem efeitos colaterais, que eu trabalho com os florais da fisioquântica, que trabalham com modulação frequencial. Isso. Então, se eu, por exemplo, se eu passar um floral quântico, que eu chamo carinhosamente, né? Nós chamamos de florais quânticos, são moduladores frequenciais, e aquela frequência daquele frasquinho é diferente. Errei, tá? Errei o floral, vamos imaginar isso. Não é para coisa que eu queria, não era para o fígado, era para o rim, errei o nome lá, de filtrar isso para filter, por exemplo, e não tem efeito colateral, mal realmente não faz, porque a ressonância, o que vai acontecer é que não vai ter a ressonância que eu gostaria se eu Vai ter prescrevesse o o correto. efeito que você gostaria, mas mal não vai Mas não fazer. vai fazer mal, não vai Isso, fazer mal. Eles realmente não, exatamente. os que eu trabalho, eles realmente não têm essa preocupação nem com a dosagem, na verdade. Exato. Porque isso é fantástico, eu tenho um encantamento com isso. Essa é a palavra, é um encantamento. Por isso que eu falei que eu saio falando se não puxar para a terra, porque é um assunto que a gente gosta tanto e é importante difundir. Só voltando sobre a naturologia, por exemplo, quando eu falei das medicinas tradicionais, então, assim, na medicina chinesa, a gente faz todas as técnicas dentro da medicina chinesa, como moxa-terapia, ventosa terapia, auriculoterapia, crâniopuntura, e as outras olhando pelas síndromes energéticas. Mas trazendo para a naturologia, para as práticas integrativas ou para a medicina integrativa, você falou bem, Ana, as terapias vibracionais. Essas na qual você trabalha com a terapia floral, eu trabalho com Bai Califórnia, barra de axis, calatonia. Então, essas terapias que fazem mudar padrões comportamentais, elas não têm nenhuma iatrogenia, nenhum efeito colateral, nenhum efeito danoso. Por quê? Porque a gente trabalha com essa energia que reverbera no nosso campo energético e físico. E o nosso corpo, na sua perfeição, ele é pleno, porque ele busca o quê? A homeostase, o equilíbrio. Então, aquela reverberação da terapia quântica, da terapia floral, da calatonia, ela vai buscar esse ajuste que esse corpo físico e mental precisa. Então, isso não existe na medicina alopata. E pela naturologia, a gente associa isso. A parte da ciência, que é a física, que age no corpo físico direto, como a acupuntura, como a fitoterapia, como a aromaterapia, mas a terapia vibracional vem para fechar esse pacote e trabalhar nessa reverberação. Então, o benefício para o paciente é infinitamente maior
do que quando numa medicina só alopada. Porque pensa também, Ana, de novo, falando sobre os fármacos. Eles vêm com uma bula, com as orientações, e aquilo é massificado. Ele não tem um olhar para aquele ser que está ali na tua frente. E quando o paciente procura um médico integrativo, ou um terapeuta integrativo, ou um naturólogo, a gente olha ele como um todo e entende qual é a dose que ele precisa, qual a frequência que ele precisa, o que precisa estar associado e o que ele precisa fazer para mudar esse padrão comportamental para não ter recorrência de doença. Porque senão, eu falo, aqui no Ocidente, o que que a gente faz, Ana? A gente trata a doença. No Oriente, a gente trata o quê? A saúde. Por isso que a pessoa. Por isso que a minha frase, quando foi falar o que é naturologia, promoção, manutenção e prevenção da saúde. Você não deve procurar um terapeuta, um médico integrativo, um naturólogo só quando você adoece. Trabalhar na prevenção é sempre melhor, porque você diminui o tempo de tratamento, você diminui as iatrogenias, as reações, a toxicidade de tudo isso. E aí você acaba gastando menos, porque você tem uma falsa impressão de que a prevenção vai fazer você gastar mais, e não é verdade. Então, todas as medicinas, as terapias preventivas, elas fazem o quê? Elas ajudam a você ter uma vida prolongada, de melhor qualidade e até menos dispendiosa. Me puxa para a terra. Não, continua, pode voar. A Amanda pôs aqui, prelém, porque assim, porque ela sabe, eu saio falando. Enfim, teve uma moça que colocou aqui que quando ela fez faculdade e ela estava aprendendo a medicina chinesa, ela falou assim, o professor disse que se você não coloca a agulha correto, não vai funcionar. Então, assim, o que acontece? Só para poder explicar rapidinho. Você tem o acuponto, que é uma região onde você tem a energia ali, e você tem um mapa, tá vendo? Esse é o corpo então, meridianos. E esses meridianos têm esses pontinhos que a gente vai colocar a agulha. E é lógico que assim, que você tem uma direção, você tem que sedar, você tem que tonificar para ter o melhor, ter o melhor efeito, que é aquilo que você falou. Porém, de novo, o corpo é sábio. Então, ele vai entender que aquela punção, que aquela colocação daquele objeto, daquela agulha, ela tem uma intenção de buscar a homeostase e o equilíbrio energético. Porque na China, 5.000 anos, eles usavam o quê? Ossos para estimular. O doin é o quê? É o estímulo dos pontos com a mão. Então, se você coloca uma agulha que não tenha uma penetração correta, o que é uma penetração correta? A gente precisa colocar isso daqui da agulha. Em alguns casos, por exemplo, onde tem uma musculatura mais avantajada, no glúteo, na lateral da perna, que você tem, às vezes, uma contratura e você quer fazer um agulhamento profundo, ok, mas não é necessário. Depende da técnica da necessidade daquele paciente. Então, de novo, o que esse professor, o que essa aluna trouxe é que, assim, a gente tem que tomar cuidado, que não existe sempre. Então, eu coloquei errado, vai ser sempre isso. Não. Então, na saúde, nunca é. Sempre depende do que está associado, depende do caso, depende do que o paciente precisa. Muito legal isso, né? E tudo isso, de certa forma, está dentro da naturologia ou naturopatia, porque, na verdade, isso engloba toda forma de cuidar do outro com esse olhar holístico e natural. Exato. Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Você falou certinho, é isso mesmo. É porque, pensa, eu dou sempre, quando a paciente chega aqui, eu faço uma pequena explanação para mostrar para ele como funciona a naturologia, porque muitas vezes vem por uma indicação de amigo, não sei o quê, e aí eu gosto de explicar como funciona exatamente. Então, quando eu falo assim, você vem aqui com uma queixa do estômago, então eu tenho uma dor no estômago, eu tenho gastrite. Não é causada pela H. pylori, pela bactéria, então não é necessário o antibiótico. Então, se ela é uma gastrite, ela tem um fundo emocional nervoso.
Então, eu vou dar as plantas que vão agir na melhora, na cicatrização da parede do estômago, na redução dessa inflamação. Eu vou fazer a acupuntura para tirar o calor do estômago, por exemplo. Então, a gente tem que olhar síndromes energéticas. Vai ter esse olhar para esse sintoma. Mas por que essa pessoa desenvolveu uma gastrite nervosa? Como ela está em pensamento, em sentimento, em energia? Então, eu não tenho como olhar para só esse sintoma, essa dor, esse descontentamento, esse desconforto e tratar só isso. Então, na anamnese, por exemplo, eu vou perguntar desde a unha do pé ao fio do cabelo, a história Porque de vida. se fosse assim, nós estaríamos cometendo o mesmo erro que a medicina ocidental. A gente Perfeito. precisa olhar a causa, né? Exato. Dentro do conceito que eu trabalho, a minha base toda é física quântica, né? Então, assim, Toda física quântica, né? tudo é física Tudo é quântica, tudo. energia, isso? É a mãe de todas as ciências, na verdade. Ela está na Sim, base de tudo, sim, né? porque tudo reverbera Então, energia. exatamente. Então, se a gente não encontra e não trata a raiz informacional que tem um correspondente energético que vai gerar na matéria o problema, né? Porque tudo tem Exato. uma correspondência, né? Não existe matéria separada de energia e de informação. Não. Então, tudo tem uma correspondência. Então, como você trouxe, se a gente tem uma questão ali no estômago, eu preciso entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí você tem o seu conhecimento dentro da naturologia para entender isso, né? E tratar essa questão. Eu vou mais pela medicina germânica, que é o mais recente, mas que também tem essa Essa visão como um todo. do todo de entender qual é a emoção que está vinculada com aquele tecido afetado no adoecimento, né? No final das contas, sempre volta para a questão da paridade entre a informação, porque o nosso cérebro, aí eu entro muito, eu adoro a neurociência para explicar isso, né? Então, você tem o cérebro, a linguagem do cérebro é o pensamento. Então, você tem uma Sim. informação, tem um pensamento, o cérebro trabalha com aquilo, vai jogar no corpo aquela informação em termos de neuroquímica, de química, de bioquímica, de hormônios, e essas emoções, são a linguagem do corpo, e nós então temos um comportamento que pode ser homeostático ou não. Exato. Né? Então, existe sempre uma correlação, né, da matéria com essa energia e com essa informação. Se a gente entende essa informação, consegue perceber, olhando para aquele paciente, entender a energia, a informação que está gerando aquela questão na matéria, legal tratar a matéria, mas se você trata aqui, é divino. É isso, Ana, exatamente. A gente precisa tratar a matéria porque é isso que nos faz viver e estar aqui conversando. Porém, qual é a origem? Não foi um jogo de futebol que você bateu o joelho e estourou o ligamento. Não é uma causa direta física que causou o seu desequilíbrio, a sua doença. É algo que realmente você sofreu um trauma na infância, que reverbera, é aquilo que você quer soltar sapos e largados para a pessoa e você engole, porque você não pode colocar isso para fora, isso vai adoecendo o nosso corpo. Então, assim, uma coisa que eu sempre brinco, são sinais pequenos que a gente acaba não entendendo, porque o corpo, de novo, ele é inteligente. Se algo deu errado, ele vai dar essa sinalização. Só que a gente não tem a leitura, a gente não sabe, a gente não se ouve, a gente não se conhece. E aí, nesse processo de terapia integrativa, medicina integrativa, a gente vai ajudando ao paciente ou interagente, como a gente chama na naturologia, a entender esse processo e se escutar. Então, quando você escuta o que o seu corpo diz, você consegue ter um processo de saúde muito mais rápido, de entendimento. E quando você estava falando do tudo ao cérebro, é isso mesmo, porque pensa, nós temos esse corpo físico, mas a gente tem um campo energético sobre, e aí quando a gente fala em energia, todo mundo acha que a gente é louco, que tá aí chapado, mas não, porque a ciência hoje comprova isso, né? Uma coisa muito linda foi o meu trabalho de conclusão de curso da naturologia,
usar terapia floral para tratar a dor crônica. Eu fiz um estudo na Escola de Saúde Pública da USP e a gente tem um alemão, você falou da medicina germânica, ele mapeou o corpo através de Porto Kirli e ele viu que quando tinha aquelas lesões, vamos dizer assim, na aura, ele colocava um floral e via se havia regeneração ou não. E aí ele mapeou o corpo. O que eu fiz? Eu peguei pessoas com dores crônicas, e aí a gente via a região da dor e a aplicação desse floral nessa região. E as dores melhoraram, teve um aumento quantitativo de 65% e qualitativo de quase 92%, se eu não me engano. E como você fala isso? Floral é o que, Ana? Terapia vibracional, é pura energia. E é só a aplicação na pele, a aplicação fez através do corpo físico agir no corpo energético. Né? Então, assim, isso tem artigo falando sobre isso, existem livros falando sobre isso. Então, quando alguém fala que não funciona ou que energia é bobagem, a gente só tem a lamentar, porque é uma pessoa desinformada. Então, a nossa obrigação é a gente difundir para o mundo, né? É por isso que nós estamos aqui. É, Para tornar esse conhecimento mais fácil, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar, porque, como você falou ainda agora, né, a foto Killing, para quem não sabe, é a foto que mostra a energia que pulsa, né? Como se fosse uma... tem esse nome, e eu acho que é o nome da pessoa que descobriu isso, né? Isso, se não me engano, é isso mesmo. E aí ele mostra naquela foto, naquela imagem, a energia pulsando, né? E é interessante que tem até umas publicações que você vê, tudo tem energia, tudo que a gente pensa que está parado tem energia. Não existe nada parado, na verdade, né? E aí, por exemplo, uma folha, quando você corta a folha, a energia fica como se aquele pedacinho ainda tivesse lá. Né? É sensacional. A informação ainda ficou, né? A informação vibracional ainda está lá. E isso, por exemplo, explica que às vezes as pessoas perdem um membro e não tem a história do membro fantasma, Isso. né? Ainda tem a energia, a informação ainda está ali. Né? E a gente acha que a energia, que a vibração, que as nossas emoções, elas de modo geral, as pessoas acham que é algo que está só dentro da gente. Não. A energia, ela ultrapassa barreiras, ela ultrapassa coisas sólidas, e é por isso que a gente está aqui, inclusive, falando, é por isso que o telefone toca dentro de um quarto, né, fechado, são paredes. A energia, ela propaga no tempo, no espaço. Né? Então, não é só a energia que a gente está acostumado a pensar, a energia elétrica, não, a nossa energia, nós somos feitos de energia. Eu gosto muito de fazer essa comparação, que se você for dividindo, né, decompondo, né, sistemas, órgãos, células, átomos, partículas subatômicas, você vai chegar em pura energia. Nós somos feitos disso, né? Então, entender isso de forma teórica é importante, mas a gente precisa masterizar isso, para a gente começar a perceber o nosso entorno, porque tudo tem uma informação, diversas, milhares de informações, e se você estiver atento, você começa a desvendar a sua vida, as coisas que estão acontecendo, inclusive as coisas que parecem, como você falou agora, foi porque caiu, quebrou a perna. Existe um porquê disso acontecer. Não é à toa. Nada é por acaso. Mas a compreensão disso de uma forma mais ampla, e aí quando você vai entrevistando a pessoa, fazendo aquela anamnese de 3 sessões, sim. Não é? Ele fala que a anamnese acontece todas as sessões, porque... Exatamente, ela é uma coisa que é todas as sessões. Aí você vai juntando as informações, vai juntando tudo o que acontece na vida daquela pessoa,
Aí, às vezes, tem uma informação lá da primeira sessão que agora aparece uma coisa aqui que você, opa, olha que interessante. Então, aí a gente vai descobrindo as causas. Ai, gente, isso é demais, eu tenho paixão por isso. Depois, eu advoguei, a gente tem muitas pessoas assim, né, como você e como eu. Eu advoguei 25 anos Nossa, antes de me debruçar para a área da eu brinco que saúde, a gente e aí foi... quebrou bilhões. É, hoje eu costumo dizer, gosto de dizer que eu me sinto muito mais... O que é ser advogado, né? Se não ajudar a pessoa a se libertar, não é? Com ter o seu direito respeitado ali. É muito melhor entender e fazer isso com esse conhecimento de quem você é, porque é isso que quando você estava Isso, dizendo agora. Entender o processo é o autoconhecimento. exato. Então, quando você entende quem você é, como você funciona, e aí sim, gente, é possível entender isso, não precisa ser físico, não precisa, né? Dá para compreender nosso funcionamento. E você fica muito mais. A possibilidade de você ser uma pessoa mais livre, mais leve, é muito maior. Então, Sim, que justiça é maior do que essa? não existe. Você falou algumas coisas bem interessantes, e aí, por exemplo, quando você falou a história da energia do membro fantasma, né? Então, algumas pessoas perguntam, eu fiz cirurgia de vesícula, como é que eu... Porque aí eu falo, olha, você está com um desequilíbrio na vesícula. Não, mas eu tirei a vesícula. Mas então, por quê? Porque você mesmo tirando aquele órgão ou fazendo alguma cirurgia, você continua tendo a energia daquele órgão que está dentro do seu corpo, esteve dentro do seu corpo. Por isso que quando você corta a folhinha, continua essa energia. E aí, uma outra coisa que você falou também que é super importante sobre a história que é o pensamento e da aura, né? Da Kirlia que eu estava falando, e você falou o pensamento e o sentimento muda tudo. Então, se você está com raiva e tira uma foto, a hora que aparece a foto Kirlia, ela vai estar vermelha. Só que se você tira de um yoga, uma pessoa fazendo a meditação, ela vai estar azul, porque a gente, por sermos energia, a gente reverbera isso, né? Então, assim, pensa é, que a nossa energia, ela ultrapassa, porque somos ATP, né? Imagina, as nossas células geram ATP para poder funcionar. Então, esse ATP, essa energia, ela não fica fechada desse invólucro que é o nosso corpo. Ela reverbera, porque como tudo tem e tudo isso é reverberado no mundo, no planeta. Por exemplo, se a gente trouxer isso para a psicologia, Jung não fala do inconsciente coletivo, por exemplo, que você pensa, vai para o inconsciente coletivo e a pessoa do outro lado do mundo capta essa informação. Por quê? Porque a sua energia mental foi para esse campo maior que é a Terra, que é o mundo, que é a galáxia, e chega daquele lado. Então, a gente tem que sair dessa caixinha desse pensamento cartesiano, e ó que pô, eu como economista mais cartesiana, 2 e 2 são 4, física newtoniana, né? Chegar a entender que, na verdade, não é isso que funciona. E, de novo, os pensamentos e os sentimentos, aí a gente vai para a medicina chinesa. Quando a gente olha as síndromes energéticas, cada elemento, cada movimento, ele tem um órgão e uma víscera e um sentimento, uma emoção correlacionada. Então, por exemplo, vamos falar sobre o nosso amigo querido fígado. Então, quando você... Tem até alguns ditados aqui no Brasil que no inconsciente explica a energia do fígado. Por exemplo, a cor do fígado é o verde. A emoção quando o fígado está descompensado é a raiva. Quem é verde e raivoso? O Hulk. Então, é a expressão plena do fígado em desequilíbrio. Então, assim, tirando a brincadeira, mas é isso. Cada órgão, cada víscera, ela tem uma cor e um sentimento. Por quê? Porque a gente tem que entender que esse sentimento reverbera energeticamente, mentalmente, fisicamente. Então, por isso, outra coisa muito legal que eu falo aqui no consultório é, cara, eu fui no médico, ele me revirou de ponta cabeça, uma dor no ombro, eu não tenho nada. E aí eu falo, graças a Deus, porque você só adoeceu no campo energético, ainda não acometeu o teu corpo, o teu yin, a matéria. Então, a maneira de tratar vai ser bem mais rápida. Por isso, a história da dita prevenção, para você ter uma boa saúde física e psíquica.
Mas é isso mesmo, tudo é E isso, quando tudo é você, energia. e quando você fala, tem uma cor, tem um sentimento, interessante entender que a cor, o sentimento, eles têm a vibração equivalente. Sim, É a exato, mesma física, vibração o tal em comprimento todas de onda. as esferas. Então, no campo energético, no campo vibracional, no campo físico, né? Sim. Mental, físico, enfim, todos os campos, aquela vibração ela é equivalente. É por isso que é possível entender quando a gente tem um órgão já adoecido, ele nos traz uma informação que a gente entende isso no campo energético, no A campo história vibracional. da pessoa, A exatamente. história da pessoa, né? Eu É brinco que muito. nosso corpo é cheio de tatuagens, às vezes invisíveis. Mas é isso, tatuagens, porque coisas que a gente pensa, sentiu, fica tatuado no nosso corpo etéreo e depois no nosso corpo físico. Então, a gente tem que olhar, entender. E quando você falou sobre se conhecer, quanto é importante, é isso. Eu falo assim, a gente tem uma cultura de colocar a responsabilidade da nossa cura na mão do profissional que nos atende. Então você chega no médico, você fala, eu tô assim, eu preciso que você resolva o meu problema. Você quer sair com uma receitinha dizendo, faça isso, tô curado. E ninguém tem esse poder a não ser você. Quando você busca esse autoconhecimento, esse entendimento do seu processo de saúde, doença, você está mais perto da sua cura. E a responsabilidade é uma via de mão dupla. Então, o terapeuta, o médico, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a orientação. Tudo que você contou, ele entende isso e te orienta. Mas a fazer, entender e abraçar isso é sua responsabilidade. Na naturologia, a gente tem um termo, Ana, que a gente não chama de paciente, a gente chama de interagente. Porque o que a gente faz é uma troca, é uma interação. Então, por exemplo, aqui no consultório, eu estou na minha mesa, mas eu fico de frente com o meu paciente, não tem uma mesa nos separando, por exemplo, porque até isso eu pensei para justamente isso, por essa troca. A responsabilidade é mútua. E a gente, inclusive na vida de hoje, é tão comum a gente jogar a responsabilidade para o outro, né? E não olhar para o nosso umbigo de verdade, né? Então, assim. Mas a gente viveu, a gente cresceu nessa cultura. Exato. Né, Ana? Isso é uma. A gente precisa expandir um pouquinho para entender que essa cultura do vitimismo, ela existe uma finalidade política, a gente não vai entrar nisso, mas Sim, existe uma finalidade política para manter as pessoas nessa dependência. sim. Né? Então, e aí você fica, é muito fácil, na verdade, quando você, né, Fragilizado, deixa, vulnerável. se é o médico que vai me curar, eu não preciso fazer nada. É, Aí exato. eu sou vítima disso, eu não preciso entender, eu só preciso tomar aquele remedinho, né? Então, E é uma conhecimento é libertador, né? Então, o ser pensante, ele é crítico. Então, ele é autocrítico e ele é crítico. Então, quando você tem esse pensamento crítico, você evolui, você cresce. Então, é lógico que tem toda uma questão política social, enfim, que não é esse o caso, não, que a gente está falando, mas essa é a verdade. Então, quando você começa a ter esse olhar crítico para com o outro e para com você, você muda o seu padrão vibracional, você muda o seu padrão mental e você muda a sua saúde física. Né? Não E tem você como muda a sua dissociar. realidade, Sua né? realidade. Você pode mudar a sua realidade. Né? Exato. Agora é preciso entender isso de forma bem profunda. Né? Nos meus atendimentos, na minha mentoria, é o fundamental, eu falo para eles, eu chamo de clientes, não chamo de pacientes. O fundamental aqui comigo é você entender que como você funciona, minimamente, você começar a perceber, para que você seja o autor da sua saúde. Que Isso. você tenha liberdade de entender o que está acontecendo, Todo, porque não quer dizer né? que você nunca mais vai. A gente está vivo, a gente está sujeito a passar por algumas questões que vão nos traumatizar, que vão nos deixar tristes, que podem nos adoecer, mas se eu entendo isso, como que funciona, por que isso está acontecendo, eu já consigo instantaneamente melhorar. Se eu começo a entender que os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos a linguagem do corpo, e o que eu penso e o que eu sinto vai determinar
o meu comportamento, se eu entendo também que 95% é subconsciente, ou seja, é uma repetição, são os hábitos, são os padrões mentais que já formaram uma trilha neuronal, né, que vão ali, o tempo todo disparar de forma automática. Só de eu entender isso, eu já começo a me separar um pouco da biologia, a consciência do inconsciente, né? Para entender que eu estou agindo num automático, esse automático tem um correspondente a alguma coisa que eu vivi, pode Exato. até ser coisas que os meus antepassados viveram, que eu estou repetindo por uma Constelação lealdade, familiar fala sobre isso muito. né? Porque nós não herdamos, a nossa genética, ela é energética, ela tem muito a ver com o ambiente, a epigenética está aí para provar isso. Estava esperando você fazer a vírgula para falar da epigenética, porque é isso mesmo. É como Né? isso vai reverberar da maneira que eu agi, que eu pensei. Porque eu posso ter o gene do câncer, mas eu vou desenvolver por quê? Se eu estiver saudável, se eu tiver um pensamento saudável. Então, tudo vai reverberar de maneira conforme você age, né? A doutora Amanda falando aqui. E eu tive que aprender essa nova realidade, né, Ana? Pois é. Não sei qual é a Ana que você está se referindo, mas nós duas concordamos. A gente concorda plenamente. Mas é isso mesmo. Eu acho que quando você fala de ser dono da sua responsabilidade, dono do seu corpo, é libertadora a história do conhecimento, né? Quando você estava falando do que a gente pensa e que como reverbera, uns 90% dos meus pacientes, nesse período todo em que eu atendo, eu trato transtornos mentais. Então, assim, o Brasil é um dos países no mundo com maior número de ansiosos, né? E cada vez mais novos, e principalmente pós-pandemia. Então, o que que é ansiedade? Pensa, gente, né? Na época da caverna, a gente tinha que atacar ou fugir. Então, essa informação para o nosso cérebro, eu tenho que fugir do leão, ou eu ataco o leão. Então, quando vem isso, o nosso cérebro entende e joga uma descarga de adrenalina gigante no nosso corpo, para que você tenha força para atacar ou força para correr e fugir. O que é a ansiedade, o que vai crescendo por pânico, enfim. O que é? É você pensar que você está sempre nessa situação de fuga e ataque. Então, quando você pensa isso, seu cérebro recebe e fala, deixa eu jogar adrenalina nisso, e você fica num estado constante de vigília e sono, 24 horas no quê? Nesse estado de alerta. Isso faz com que você gere a ansiedade, só que a ansiedade, ela reverbera no seu corpo. Como? Porque é uma coisa inflamatória, ela inflama a quantidade de adrenalina, suas células inflamam. Então é isso que você falou, Ana. O pensamento gerou uma descarga em excesso de adrenalina, que vai gerar um processo inflamatório constante no seu corpo, e você começa a ter tremores, dormência, taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, dor na barriga. Então, seu corpo ele começa a sentir sinais de de uma toxicidade física, né, hormonal no seu corpo, porque a Uhum. sua mente pensou e o seu corpo respondeu, né? Então, assim, não tem como dissociar energia, mente e corpo. É uma tríade e temos que tratar toda ela. Exatamente. É exatamente isso. E aí vem a naturologia, que é o mesmo que naturopatia, não é? Sim, na verdade, aqui no Brasil há uma diferença. Na Austrália, na Europa, não, eles chamam de médico naturopata, né? Lá também, por exemplo, os médicos naturopatas na Alemanha e na Austrália, eles fazem microcirurgias dermatológicas, dentárias, para você ter uma ideia, né, da possibilidade do que o médico naturopata pode fazer. No Brasil, a diferença é como se fosse um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Então, o
naturopata é um curso de menor extensão, onde você aprende a aplicação das técnicas, mas de um período mais curto, mas a aplicação da técnica. Na naturologia, a gente entende, estuda as medicinas tradicionais e é a maneira de você fazer a anamnese, entender o processo doença, ver os sinais e sintomas, então fazer um diagnóstico energético. E aí sim saber qual aplicar. Então, por exemplo, o enfermeiro, ele sabe, ele estuda para ele entender como fazer aquilo. O técnico, ele vai lá e executa. Então, no Brasil, há essa pequena diferença entre o naturólogo e o naturopata. O naturólogo é uma graduação de 4 anos, o naturopata aqui no Brasil, não. Então, é lógico que ambos trabalham com as medicinas integrativas e tradicionais. É só, por exemplo, a questão de você fazer o diagnóstico, né? Por exemplo, de novo, gastrite. Você vai chegar aqui no meu consultório com um diagnóstico ocidental. E eu vou entender e vou olhar para esse diagnóstico. Mas para eu poder tratar diante da minha medicina, eu tenho que fazer o quê? Diagnóstico energético, que a gente chama das síndromes energéticas, para ver como eu devo agir e conduzir o tratamento, entendeu? Doutora Ana, como você faz isso? Como é que você mede essa energia Tá. dentro desse conceito da nutrologia? Tá. Olhando, por exemplo, para a medicina chinesa, né? A medicina chinesa, você tem métodos de diagnóstico. Então, sempre um acupunturista raiz, ele vai ver o seu pulso, não o seu batimento cardíaco. Pensa que aqui a gente tem, quando a gente coloca aqui, são 6 posições energéticas. Cada pulso tem 6 posições, que são 12 posições, que são os 12 meridianos. Então, através do pulso, eu vou ver a energia de cada meridiano, de cada órgão e víscera. Então, eu vou ver se tá, o que a gente fala, vazio, cheio, corda, flutuante, escorregadio. A gente vai olhar e vai entender isso através da lei, do sentir a pulsação. E isso corrobora com uma outra avaliação, a língua. Então, quando a gente sempre pede um acupunturista, mostra a sua língua. E aí a gente vai ver, exatamente, igual os adolescentes nas redes sociais mostrando a língua, a gente avalia aqui e tira foto e olha, porque a língua ela é um mapa do nosso corpo, um mapa do nosso corpo, não, um mapa dos 12 meridianos. Então a gente vai olhar as características físicas da língua e o que ela mostra. Se ela tem um revestimento, que cor é o revestimento, se ela está úmida, se ela está seca, se ela está edemaciada, se ela está venteada, se ela está fissurada, se ela está uma parte branca, uma parte amarelada. Então, se ela está trêmula, se ela está desviada. Então, tudo isso mostra para a gente a saúde energética dos meridianos, a saúde energética dos órgãos e das vísceras. Lógico, e tanto a análise da língua quanto do pulso, ela serve para corroborar o que o paciente traz. Então, nessa anamnese, que tem que ser completíssima, a gente vai colocar os sinais e sintomas junto com o que o pulso e a língua mostra para fechar essa anamnese, esse entendimento do que está em desequilíbrio nas síndromes energéticas. Pela naturologia, a gente aprende isso dentro da medicina chinesa, tem na medicina ayurveda, que não é minha especialidade, então não tenho como falar, não me especializei nisso. Então, assim, e dentro da fitoterapia, o que eu faço? Eu não faço a medição energética, apesar de ter a fitoenergética. Inclusive, a doutora Amanda, que até comentou aqui, ela trabalha com fitoenergética, você consegue trabalhar com a energia da planta para tratar os sintomas físicos. Eu não, eu uso a parte química mesmo, o princípio ativo, que eu vou usar como auxílio medicamentoso para ajudar no tratamento, aí sim, da diagnose ocidental. Então, por exemplo, chegou aqui com a dor no estômago, eu vou dar com essa tonga, mil folhas, pinheira santa, eu vou fazer essa composição com base no diagnóstico ocidental, energético pela medicina chinesa. Agora, a aromaterapia, que é um ramo da fitoterapia que eu amo de paixão, foi muito difundida na pandemia, mas de uma maneira não muito legal, porque as pessoas começaram a usar os óleos e indicar o uso de óleos de maneira perigosa, porque o óleo, Ana, o óleo essencial é a parte mais concentrada da planta.
Então o pessoal acha que uma gotinha não vai fazer efeito, então vamos pôr 10. E aí você tem uma toxicidade, porque ele é extremamente concentrado. Mas por que a aromaterapia é maravilhosa? Porque ela tem uma ação física, então você passa no seu corpo, ela vai entrar pela sua barreira dermatodérmica, e aí vai entrar no seu sangue e fazer uma ação fisiológica. Mas quando você inala esse mesmo óleo, as moléculas entram pelo seu bulbo olfativo, vão para o seu cérebro e agem no seu sistema límbico, que é onde a gente guarda as nossas emoções. E aí a gente consegue, com o uso da planta, acessar o seu sistema límbico, as suas emoções, os seus traumas, os seus medos, as suas alegrias e tratar a sua questão física. Então, é assim que eu faço esse olhar. Biofísico, né? Biofísico, exatamente, biofísico. E é assim que eu faço aqui no consultório. É assim que eu uso. E aí faltou falar da terapia vibracional. Então, assim, eu não meço, porque eu não faço a Otto Kirlian, por exemplo, a energia, mas eu entendo que por essa anamnese, pela história de vida do paciente, o que ele precisa naquele momento, eu escolho um buquê, a composição de flores, para fazer que naquele momento eu vou dar aquela informação positiva para o meu inconsciente para poder reverberar e mudar o padrão comportamental. Então, é assim que eu faço. Maravilhoso. E toda a ciência por trás disso. Sim. A gente tem muitos artigos científicos hoje, principalmente falando sobre aromaterapia e fitoterapia. Como eu falei, o fato de a medicina ocidental, os nutrólogos, nutricionistas, médicos integrativos passarem a olhar para as plantas como um suporte medicamentoso, nos ajuda no sentido de que, vamos ser honestos, é tudo uma questão de política e financeira. Então, os laboratórios começaram a investir em ciência, financiando projetos e estudos que corroboram o uso que a gente fala, né, do empirismo, mas corroborando isso de maneira como ciência, e aí a gente consegue difundir de uma maneira mais concreta, e as pessoas se sentem mais seguras, mas é algo que o empirismo já mostra, né? Então porque a ciência verdadeira é essa, né? Isso. Porque a ciência verdadeira é a observacional. Né? Então, se você é a clínica. Então, porque se você tem um grupo econômico que tem interesse em vender algo, para que ele vai difundir que o natural funciona? Isso. Né? Então, assim, você não consegue fazer, por exemplo, uma pesquisa científica com verbas, né, interessantes, se aquilo não for, no final das contas, se tornar um produto para que essa pessoa ou esse grupo econômico que colocou o dinheiro ali tenha algum retorno. Exato. E aí, que a ciência não prova, mas de que ciência nós estamos falando? Da observacional, de 5.000 anos, de tudo que a gente vê em clínica, né, acontecendo, as experiências dos próprios médicos, nós temos, graças a Deus, a cabeça está abrindo, nós temos muitos médicos que trabalham com essa linha. Eu me formei na medicina vibracional com a doutora Rosângela Arne, que é pós-doutora nesse assunto, então, ela é conhecida mundialmente, tem paixão por ela. E tem muitos profissionais da medicina que já estão se abrindo para isso, os mais espertinhos já estão fazendo até cursos, né, de pós-graduação em medicina integrativa, vibracional, tá certo, vamos lá. De outra, é bom para a gente, é importante, porque você corrobora esse empirismo, essa questão observacional, traz esse embasamento e aí fica mais difundido, né? E as pessoas se sentem mais seguras, enfim. E aí, eu falo assim, olhar para quantas doenças, Ana, são diagnosticadas só pelo comportamento? Ou porque você não tem um exame que comprove aquilo, mas significa que ela não tem a doença? Por exemplo, vamos falar lá do TDAH ou da fibromialgia, que são diagnósticos que são baseados na questão comportamental. E você não tem um exame que fecha lá quantas células e vai bater. Então, isso significa que não tem, que não é tratável? Não. É a mesma coisa as nossas plantas, a terapia vibracional, a aromaterapia. Então, hoje,
A gente sempre soube disso. Só que hoje a sociedade médica e farmacêutica está com um olhar diferenciado para isso e que nos ajuda, inclusive, a divulgar e as pessoas se tratarem dessa maneira. Então, Sim. eu falo, sempre tem um lado positivo. Na medicina chinesa, a gente sempre tem que falar o copo cheio e o copo vazio. E é exatamente isso. Então, o empirismo, o chazinho do pajé, da avó, hoje tem um artigo científico falando sobre isso. E uma coisa muito legal, quando eu fui para a China estudar, foi na Universidade de Hebei, e a gente não tem ideia da quantidade de artigos científicos falando de plantas dentro do uso da dietoterapia, da fitoterapia chinesa e da acupuntura, da moxa-terapia, da ventosa terapia, em todas as doenças físicas e psíquicas para esse tratamento. E não ache que eles só tratam com isso. Não, é óbvio que se você tem uma questão que é uma bactéria, vai se tomar antibiótico. Não é uma questão cirúrgica, vai ter, vai fazer a cirurgia. Então, mas a medicina tradicional chinesa ainda é a primeira base. E tem muito embasamento científico, muito. É que aqui no Ocidente, a gente não olha para isso. Entendeu? Não olha para esse estudo científico vindo da China, por exemplo. Entendeu? Então, é sempre mais europeu. São muitos, não Ou são americano. poucos, são É, muitos estudos, muitas evidências, é impressionante. Então, bom, a gente já está aqui, faltam 5 minutinhos para a gente completar 1 hora, eu nunca sei se vai cair, se não vai, então vamos começar a ir para as palavras finais aqui. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, Ana, de estar aqui com a gente, colaborar com o seu conhecimento para o NUSP, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, a Maristela, que também faz parte do NUSP, a gente está aqui com a Maristela, com a doutora Amanda, esse pessoal faz parte do NUSP, eu quero agradecer publicamente a presença de vocês, quem mais que está aqui com a gente, deixa eu ver, já passaram algumas, a Alessandra também, não sei se continua aqui, mas já passou, enfim, nós temos um pessoal maravilhoso que está junto comigo no NUSP, e eu quero agradecer a todos, especialmente a você, hoje, que se disponibilizou de falar um pouquinho do seu conhecimento para a gente e para todo mundo que está aqui nos ouvindo. A doutora Amanda falou assim, a China só usa 3% de alopatia em todos os tratamentos. só quando Olha é que legal. necessário mesmo. Lá é o contrário, né? Porque aqui a gente tem uma expressão que a gente fala que, eu não falo isso, mas se fala muito, né? Que as medicinas, as práticas integrativas são complementares. Eu discordo, eu acho que o que é complementar é a medicina tradicional, deveria ser complementar. Então, em último caso, que a gente não tem como rompeu ali uma cirurgia urgente, você precisa fazer a cirurgia, um caso urgente. Não vai esperar, né, a pessoa ficar pior porque o tratamento, por isso que é importante a prevenção, porque ele tem um efeito mais a longo prazo, né? Mas essa sim devia ser a complementar. E não a medicina que a gente trabalha, que é uma medicina que trabalha o todo, que trabalha a prevenção, que trabalha o autoconhecimento. Então, é isso que eu acho da nossa medicina, né? Só fazer com um comentário em cima do comentário. Já estava me despedindo, tá vendo como a gente não quer parar de falar, né? Não, ficaríamos horas. Então, hoje as pessoas estão tentando difundir a retirada do complementar e sim integrativo, porque não é uma ou outra, mas andar juntos, elas se complementam, elas não são alternativas, né? Então, seria essa complementação, essa integração, por isso a palavra medicina ou saúde integrativa. Eu que agradeço vocês terem me convidado para falar. Peço desculpas porque eu saio falando assim, feito louca, porque eu adoro o assunto. Quero agradecer, teve uma moça que colocou ali parabéns a Elaine Navas, ela está sempre nas lives, ela é uma querida, ela é advogada, mas ela ama essa parte também. Coloco à minha disposição sempre que precisar. Para difundir a saúde e a medicina integrativa. Quero agradecer muito pelo convite e assim, o que a gente puder fazer para difundir essa ciência, eu faço, estou ao seu dispor, Ana. Maravilha.
Então, aguarde que você será chamada de novo. Vai ser um Muito prazer, obrigada, vai ser um obrigada prazer. a todos que estiveram aqui com a gente ao vivo. Curtam o vídeo, depois vai ficar gravado no perfil do NUSP. A doutora Ana também vai ser convidada a colaborar, se aceitar, estará no perfil dela. Sigam tanto a Sim, doutora Ana Pessuto, aqui a Saúde e Práticas Integrativas, que é o NUSP. Eu sou Ana Monteiro. Você falou aqui da Eliane, ou Elaine Naves, Helena né? Nava. Eu Isso, vou Helena Nava. comentário rapidinho, que hoje outra advogada que também tem essa pegada de terapia, gente, não vou falar não, 28 minutos restante. Vamos encerrar para a gente não perder o vídeo. Beijo, tchau, foi. Pronto, gratidão, fiquem com Deus, tchau. Eu falo